Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde debatemos museus e museologia no âmbito da atual pandemia. Nosso convidado é o João Pedro Rodrigues, natural de São Paulo e formado em museologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é professor no curso técnico em museologia da ETEC Parque da Juventude São Paulo, pesquisador no Centro de Pesquisa e Documentação Histórico Guaianás e também pesquisa acervos de time de futebol de várzea. Para mais informações da atuação profissional do João, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Obrigado por estar no nosso convite, João. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu queria saber de ti, João, para tu falar um pouco mais da tua experiência enquanto professor da escola técnica, que hoje está lotada lá onde era o prédio do Carandiru. O processo ali começa bem na rebelião, né, se eu não me engano, 92, aí tem aí o massacre, aí fica um impasse desde então. Aí, desde esse impasse, aí vão diminuindo a penitenciária, até que em 2001 começam a demolir os prédios. Há um concurso ali para fazer uma praça, um parque, na verdade, parque-praça, que chama Parque da Juventude. Esse Parque da Juventude iria compor alguns complexos. A ETEC Parque da Juventude, na qual eu dou aula, que tem um curso de museologia, e tem a ETEC das Artes, que tem alguns diversos cursos de artes, né? Então, esse é mais ou menos o processo desde a inauguração. Se eu não me engano, começa em 2007. Nesse processo de 2007, eu estou lá há 2 anos. O curso de museologia, se eu não me engano, entre interrupções e ininterrupções, tem 10 anos. É curso técnico, único do Brasil, por sinal. E aí é mais ou menos esse processo. Aqui São Paulo está com uma situação aparentemente bem complicada e tal. O que tu pode me dizer do cenário museológico? E a gente sabe que o cenário museológico de São Paulo ele é efervescente, assim. Como é que tá as discussões sobre volta ou não volta? Enfim, se tu puder nos dar um panorama do que está acontecendo, acho que seria interessante. Quanto ao cenário museológico, assim, é muita coisa, né? Eu acho que é importante a gente mapear e dizer que os museus aqui, eles são geridos pelas organizações sociais, são terceirizados, né, se a gente puder dizer assim. É uma gestão dessas organizações sociais, que há todo um processo específico, eles recebem um dinheiro e acabam tendo que tocar o museu durante 4, 5 anos com esse dinheiro. Dito isso, só para essa pequena apresentação desse cenário, que é muito diferente dos outros lugares, assim, que são geridos diretamente pelo Estado, tá algo complicado, assim, porque os museus acabaram correndo para tentar suprir uma necessidade de conteúdo e de produção, inclusive para justificar a verba que recebe, né? O que acaba sendo um problema, e aí eu talvez tenha que voltar um pouco mais, porque desde a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, os museus daqui de São Paulo vêm num processo de tentar criar uma cultura de massa para suas exposições. Até museus dito menores têm trazido isso, assim. E aí, como na pandemia não é possível fazer isso, né? E aí a gente vê uma chuva de lives, de vídeos, de processos, alguns bons, outros nem tanto, que tentam suprir, até para justificar o dinheiro que está sendo investido, porque há um contrato das próprias OS que elas precisam justificar, tanto os outros museus indo a reboque também para mostrar algum tipo de serviço e para justificar a sua existência. E é um debate, assim, muito amplo, porque é isso, né? Há uma grande discussão. Eu acho que o Matheus e o Helder aí também a gente pode ter um debate sobre isso um pouco mais amplo, porque
todo museu precisa receber tanto público, né? Afinal, qual é a função desse museu, né? E aí a gente vê nesse cenário que entra num cano, quase num beco sem saída. Claro, não poderia deixar de passar aqui por alguns museus que demitiram, voltaram atrás, mas acabaram demitindo aqui em São Paulo. É um cenário muito amplo, assim, poderia ficar contextualizando, mas só para abrir esse papo, assim, esse é um dos pequenos cenários, assim. Pelo menos, assim, há uma garantia de verba e os museus estão lutando para sobreviver. Claro, há várias contradições das próprias OSs também, né? Então, a gente pode abrir papo assim para várias coisas, mas esse é um pequeno contexto do que eu vejo, né? Eu vi que saiu recentemente uma publicação do ICOM Portugal traçando 25 pontos para que eles estabelecem ou sugerem, melhor dizendo, que os museus devem observar para poder reabrir. E já tem alguns grupos de trabalho, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ligados ao Sistema Estadual de Museus, que estão se organizando para orientar as atividades dos museus nesse período de quarentena. Tem até algumas reuniões marcadas, mas a região que eu faço parte, por exemplo, está sem representante. Né? A 4ª região museológica não tem representação no sistema estadual. O pessoal do Extremo Sul já está bem afiado, está bem ativo nesse sentido. O Matheus pode falar mais que eu sobre isso. Mas quando a gente fala da realidade dos museus nesse momento de pandemia, eu considero mais preocupante, porque está faltando, o que ainda mantinha os museus vivos era a participação direta do público. E está complicado agora, pelo menos na realidade, nas poucas realidades que eu conheço. Eu esqueci de mencionar que as próprias organizações sociais tiveram cortes e vêm tendo cortes respectivos, né, no dinheiro do que vem para gerir os museus, né? E isso é sistemático, né? Claro, né, que aqui em São Paulo acaba que tendo muito mais dinheiro, se a gente puder dizer assim, da iniciativa privada, via as leis de incentivo e tal. Isso acaba que volta também um pouco nesse processo dessas outras exposições que geram grande mídia, né? Que é um ponto importante a gente tocar. Mas ainda assim, há muita dificuldade. Aqui em São Paulo também não existe curso de museologia, curso de graduação, existe a pós-graduação e o curso técnico, mas ainda assim existem diversos profissionais muito qualificados. A figura de museólogo aqui, a gente tem um pouco de trabalho quanto isso, de nos representar e de nos fazer presente, mas ao mesmo tempo há diversas especializações para fazer diversas atividades, como documentalista, educador museal, algumas especializações muito conservador de madeira, enfim, até pela especificidade dos projetos que tal qual os editais pedem, né? Mas, assim, essa dificuldade que você traz existe e ela é muito, muito perceptível, e não só por esse processo de precarização que já existe desde sempre, né? Na área da cultura, principalmente nesses museus, mas, ao mesmo tempo, eu creio também que há que a gente fazer um pouco de meia-culpa nesse processo, porque a gente tem que ir no museu, olhar para os nossos lugares e entender o que ele pede, né? Por exemplo, a realidade do museu em que você trabalha é diferente da realidade do Museu do Doce ou dos museus da UFPEL, por exemplo, que é diferente da Pinacoteca aqui em São Paulo, que é diferente do Museu do Futebol, e que é diferente, por exemplo, do Museu dos Gaviões, que eu estou atuando lá. O que é realmente necessário dentro das nossas atuações, assim? O que é possível fazer? Aí, quando você diz dessas necessidades do dinheiro, né, e é muito constante isso, né? Esses museus, principalmente aqui de São Paulo, eles têm pouco dinheiro para os seus tamanhos, mas, ao mesmo tempo, ainda tem dinheiro. Tem uma verba
fixada ali, que eles ainda assim recebem, né? Mas existem museus que nunca recebem dinheiro. Então, eles sempre têm que partir do zero para fazer suas atuações. E aí, aqui se fazer essa ressalva aí, que esses museus meio que se acostumaram a viver sem dinheiro, então vão tocando suas atividades nessa parte da equipe, né, que você fala, que é o diretor que faz tudo, que acaba tendo que se virar para fazer todas essas atividades, né? E, de todo modo, é muito interessante a gente ver, porque aqueles museus que sempre que escolheram seus públicos, que escolheram em que vão atuar e tiveram foco, e sempre tiveram foco, esses são os museus que acabam, que se dão bem, sabe? Pelo que eu vejo num olhar mais macro, assim. Porque eles têm um foco e atuam naquilo e vão continuar atuando, né? Não atuam numa perspectiva de captação de recursos, de projetos grandes que vão gerar grandes iniciativas, porque ao mesmo tempo que a gente saiu de um tempo em que havia muito muito dinheiro, né? Dinheiro para a área em que haviam projetos volumosos, grandes museus sendo construídos, ao mesmo tempo a gente sempre teve museus que sempre viveram com essa realidade e tiveram que optar. Eu vou fazer uma exposição para qual público? Para que público eu vou fazer, né? E aí eu acho que nós museólogos, nós trabalhadores de museus, e fazendo essa ressalva para esses trabalhadores de museus pequenos, escolhendo o seu público e aquilo que vai atuar, né? Mas sabendo direcionar os seus poucos e esparsos recursos, né? Que isso vai quando você tem muito dinheiro ou quando você tem pouco também, né? Porque, a depender, você ter muito dinheiro, se você não souber usar, pouco significa isso, né? E aí isso vem muito para que servem esses museus, né? Para que serve a nossa atuação? O que a gente está fazendo ali, né? João, essa lógica das OS gerenciando os museus em São Paulo, ela existe desde que eu me lembro, de antes do IBRAM, por exemplo. Eu lembro na época quando havia uma discussão para o IBRAM, eu lembro que havia uma mobilização em São Paulo de gente que rechaçava a ideia de um Instituto Brasileiro de Museus, justamente porque era uma lógica diferente do resto do país. Havia-se enfim, esse cenário que tu acabou de mostrar pra gente, que pelo que deu para entender não é muito diferente desse que eu me lembro. Mal ou bem, a gente pensando dentro de uma lógica de turismo, São Paulo sempre utilizou esses equipamentos sem público-alvo, como tu bem falou, sem construir lógicas locais, tá? E uma cultura de massa quase, né? A lógica justamente de massificação, de museu direcionado para o turismo, que é para quem vem de fora e não para os públicos locais e tudo mais. E isso, a gente enquanto estudioso, enquanto quem olha para o fenômeno, a gente não nos cabe julgar isso, pelo menos não enquanto quem desenvolve conhecimento sobre museologia. O que eu acho interessante de analisar é que a pandemia me parece que vai acabar forçando essas instituições a se voltarem para esses públicos externos, justamente por conta da falta de previsão do que vai ser o turismo. Aí eu queria saber se tu acha que isso procede mesmo, porque é bem claro que vai haver conflito de interesse nisso, a esse interesse das OS, ao interesse de quem sobrevive das OS, mas me parece que o cenário de pandemia, de impossibilidade de aglomeração, de impossibilidade de proximidade, vai acabar forçando esses museus a se voltarem para os seus públicos internos, porque o turismo agora vai ser interno, entende? Então eu queria saber se tu vê isso, se já dá para perceber que há um movimento nessa direção. E eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu fiquei curioso quando tu falou das demissões. E aí, então, eu queria que tu falasse um pouco melhor sobre isso. E eu queria saber se o teu curso
se tu sabe dizer se há uma porcentagem de absorção desses formados no teu curso, nesse mercado das OS, enfim, nesse mercado museológico que diferente do resto do Brasil, em São Paulo há um mercado, e do resto do Brasil não é bem assim. Só para voltar um pouquinho, para ser que eu não estou julgando, né? Claro que é necessário, a depender, você ter esses museus blockbusters, né? Que são museus que chamam muito público para que a pessoa tenha um certo interesse pelo museu, por essa instituição chamada museu, para posteriormente ela poder vir a curtir um museu mais específico que seja do agrado dela, né? Sem tanto julgamento, né? Mas a minha crítica é mais no sentido dessa massificação de todos os museus, né? Por exemplo, um museu pequeno, sei lá, um museu pequeno necessariamente tem que receber uma exposição com grande público, né? Aí, essa é um pouco a minha crítica. Será que é tão necessário assim um museu pequeno receber um grande público? É adequado? Aí não cabe julgar mesmo, cabe quem está trabalhando no museu ver se é essa necessidade, né? Que é um pouco essa crítica a essa necessidade de você. Um patrocinador, ele vai ver o retorno que aquilo vai ter de público. E aí ele vai investir naquilo que vai ter um público maior, né? E aí isso entra num bojo um pouco maior, só para pegar nisso. Assim, foram algumas perguntas, assim. E aí esse movimento de massificação de grandes públicos, eu particularmente vejo que isso está sendo foi levado, foi tentado aqui em São Paulo principalmente, vem tentando se levar isso muito para a internet, porque aquela necessidade de você dar aquela resposta rápida, uma chuva de lives, uma chuva de conteúdo. Ao mesmo tempo, esse movimento, eu vejo que nos últimos dias deu uma enfraquecida, porque os próprios museus estão começando a repensar que talvez não seja tão necessário você fazer coisas toda hora. Talvez qualificar um pouco mais esse conteúdo que você está passando. E pensar isso dentro da nossa própria metodologia da museologia, né? Porque a depender, você está pensando que alguma atividade possa ser uma atividade de educação em museus, mas ao mesmo tempo ela não pode ser, a depender, ela é um conteúdo que você está disponibilizando, sem mérito, sem julgamento também, mas ao mesmo tempo, dentro dessa lógica museológica, ela acaba que você deturpa um pouco essa operacionalização da museologia em si. Mas eu vejo que esse movimento de retração dessas lives, desses conteúdos que estão sendo feitos, pode ser positivo porque há que se maturar um pouco melhor essa ideia, como aí tem que se fazer a pergunta, eu preciso fazer uma exposição virtual? Eu preciso fazer uma atividade por fazer, né? E eu acho que os museus aqui em São Paulo, depois de fazerem muito, eles pararam um pouquinho, estão repensando e vendo o que realmente é necessário fazer até para esse público um pouco interno, né? Não para você pensar os seus públicos que você realmente quer atingir, né? Por exemplo, o Museu do Futebol fez uma atividade muito legal quanto à ligação para idosos, né? O núcleo educativo. Liga para idosos e tem um bate-papo bacana ali, que era uma atividade que eles já tinham feito, que é muito interessante, que é específica, então acaba dando conta e não só justificando o dinheiro que está ali sendo investido, mas ao mesmo tempo você tem um sentido naquela atividade, né? E eu acho que a gente vai ver aí nessa pandemia, mesmo depois da pandemia, algumas atividades bem pensadas, mais bem pensadas, porque há um tempo maior de maturação para aquilo que você quer de verdade, né? No sentido de entender também, agregar, pensar o acervo, pensar um pouco a pesquisa do próprio museu, pensar o público que se quer atingir. Eu acho que nesse sentido esse movimento está sendo positivo e é um movimento que vai acontecer. Os próximos conteúdos que tendem a vir, na minha visão, são conteúdos mais bem pensados, assim. Quanto às demissões, né, não existem concursos nessas OS, então são seleções. Há um movimento grande de contratações, geralmente sempre há. E aí, nessa pandemia, com esses cortes, houveram essas demissões, assim.
E aí houve um movimento aqui das próprias OS de dar uma segurada, só 1 ou 2 museus que demitiram, se eu não me engano. Mas assim, ainda assim é uma coisa que a gente precisa pensar, porque é uma rotatividade de emprego nesses museus daqui de São Paulo muito grande. Ao mesmo pé que a gente vê muitas vagas abrindo, dá para acompanhar no portal lá do governo do estado, ao mesmo tempo você vê uma rotatividade muito grande, né? E há que se ver fazer uma pesquisa, pensar para ver o porquê disso acontece, né? Quanto à inserção do ETEC, dos alunos do ETEC, e aí eu vou ter que voltar um pouco isso para a própria formação do museólogo e do profissional do museu. O curso de museologia no Rio de Janeiro, vem o curso da Bahia, e depois vem os REUNES da vida, né? O REUNE, que aí surgem esses vários cursos de museologia ao longo do país, assim. São 14 ou 16 agora, se eu não me engano. Mas São Paulo nunca houve um movimento, pelo que a gente sabe, para a graduação em museologia. Sempre houveram movimentos de criação de especializações. Obviamente, a gente sabe que especialização não dá conta de formar trabalho, é uma opinião minha, não sei o que vocês acham, mas especialização, mestrado, acaba não dando conta de uma formação de um trabalhador, né? Especializa, você acaba fazendo uma dissertação numa pesquisa mais específica, mas acaba que não dá conta. E ainda mais como o trabalho de museu ele é muito prático, a gente tem, em 2005, essa necessidade, 2005, 2007, essa necessidade de você ter esses trabalhadores qualificados para suprir a necessidade técnica mesmo. Fazer uma documentação, fazer um trabalho de educação museal, fazer uma mediação, fazer um trabalho de conservação, o que essas especializações acabam não dando conta, porque elas também nem têm que dar conta disso, né? O próprio mestrado de museologia aqui também não dá conta disso. E aí o técnico em museologia, ele vem para suprir essa necessidade. Eu não teria esses números, eu sei que a gente tem esses números lá na ETEC, mas eu diria para você assim que é um número que passa de 60% a 70% de absorção no mercado.